Salve gurizada, tranquilidade, começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje, especial Porsche, vamos abordar as gerações 964 e 993, as últimas com motor A. Se liga aí que tem coisa boa. A geração do 911 e 964 chegou em 1988 e com essa geração aí vieram algumas novidades tecnológicas do Porsche que a gente vai conhecer, dentre elas airbag, Tiptronic, ABS, enfim, junto com também a geração 993 que chegou mais outra leva de tecnologia. Fato muito curioso que essas gerações aí ainda preservam um motor boxer refrigerado a ar. Então vamos acompanhar aí, que é muito legal também saber um pouco da história do irmão do nosso querido Fusca. Embora aí ele seja muito parecido com a geração G, que a gente conheceu no último episódio, o farol ali, ele ainda mantém, né, da geração G, esse paralama, porém o para-choque já foi redesenhado. Esse aqui é uma versão cabrio, né, que a gente está conhecendo aqui. Confesso que essa frente aqui é uma das frentes que eu mais curto. Tá diante de uma raridade dessa, do modelo desse aqui, 964, no Brasil, é um prestígio para nós aí estar conhecendo também um pouco mais a fundo a história desse modelo. Para falar de Porsche aí, a gente tem o nosso amigo que está sempre acompanhando aqui nos episódios especiais de Porsche, o Rodrigo Garcia. E essa 964 aqui, cara, o que a gente pode falar dela? Então, aqui é a continuação da sequência que nós começamos lá, né, com os outros episódios, onde você teve aquele spoiler dos 356, depois a gente partiu para a geração F e G, né? E aqui a gente tem um grande divisor de águas da marca, que é onde é considerado, então, a era moderna dos 911, né? Onde o pacote de inovações foi lançado pela marca, né? Através da inovação com ABS, né? Com a nova suspensão traseira, com a direção hidráulica, tá? E a tração integral, o que não é o caso desse carro. Esse carro é um Carrera 2, né? Então, o proprietário desse carro fez questão de importar um Carrera 2, por ser um carro no qual ele tinha mais domínio, né? O Carrera 4 era um carro ainda que, de certa forma, questionado pelos entusiastas da marca, porque a tração integral à frente, às vezes, saía meio sozinha e tal. Então, ele preferiu trazer um Carrera 2. Não foi por acaso que esse carro foi trazido nessa configuração. Trata-se de um exemplar 1990, foi importação direta. O proprietário encontrou esse carro lá fora quando ele tinha em torno de 40 mil milhas. Demorou quase um ano para chegar aqui no Brasil, né? Mas está aí, né? Esse belíssimo exemplar, montado nas também queridas Cup 1, né? Que é a roda tão buscada, tão admirada pelos entusiastas da marca, tá? E esse carro tem algumas particularidades aí que a gente vai relatar agora para vocês em detalhes. Essa geração aqui, como o Rodrigo falou, ela trouxe aí a tecnologia, né? A Porsche começou a embarcar tecnologia a partir dessa geração que chegou no mercado em 88. E ela lembra algumas coisas, assim, lembram muito a série G, aquela Targa que a gente viu no episódio do mês passado aqui. Dentre uma das coisas assim, que a gente lembra mais são os faróis. Os faróis dela, assim, é muito semelhante a G e também um retrovisor. A partir da 993, aí sim a gente já vê aquela mudança significativa, né? Apesar disso, de ela lembrar muito a série G, 85% desse carro aqui é tudo novidade. Foram peças todas desenhadas a partir do zero, né? Foi uma grande novidade para o mercado em 88, quando chegou essa geração aqui, 964. A gente está buscando nesses episódios aqui trazer um pouquinho dessa história, né, que tem tudo a ver com os Hercules que a gente gosta, e
trazer esse conhecimento, né? Porque não é todo mundo que tem esse conhecimento também. E essa paixão, né? Essa paixão pela marca, que assim como quem tem os Hercules aí, customiza os carros com as peças Porsche, e essa paixão toda aí a gente está trazendo nesses episódios aqui especiais. E hoje a gente está diante de uma 964 Cabriolet. Rodrigo, o que mais assim que a gente pode ver que veio embarcado nesse Porsche a partir dessa geração? Então, Galo, aqui a gente tem também um motor que foi lançado na época na qual foi um salto bastante grande da marca. Os Carreiras vinham então com um motor 3.2 e o salto foi dado para um 3.6 de 250 cavalos que fazia um 0 a 100 em torno de 5.8 segundos. Tá? Então, na época, esse motor também veio no pacote de inovação com o lançamento dessa geração 964. Um grande diferencial que a gente tem aqui, ainda em relação à próxima geração que nós vamos mostrar, que é o 993, esse motor ainda é tucho mecânico e o 993 foi lançado com tucho hidráulico. Isso dá um diferencial bastante grande em termos de manutenção. Uma curiosidade muito legal no Porsche é que ele liga do lado esquerdo, né? Seu Mário, no último episódio, falou que era para o piloto de Le Mans na corrida, engatava a marcha com a direita e ligava o carro com a esquerda para ser mais rápido, né? Bem legal, bem curioso essa história. E também nos Porsches a gente pode ver que o pino que abre a porta, geralmente ele é bem perto do quebra-vento aqui, né? Que esse não tem um quebra-vento, mas é como se fosse. E o pininho que abre a porta não é aqui atrás, né? Todos os Porsche aí que a gente vê, o pino abre aqui na frente. Além dessas inovações tecnológicas, a gente também vai conhecer as mudanças aqui dentro do carro, né, no cockpit, que a partir dessa geração também já ganhou airbag, ganhou alguns itens aí de segurança, como o ABS também. Comodidades, né? Então a gente tem aqui, além dessas inovações, né, do airbag, do console central, onde você tinha toda a parte de comando de asa traseira, que passou a ser elétrica, né, e outras funções, a gente tem ainda o que a marca manteve, né? Nós até então falamos das inovações, mas o que a marca mantém tradicionalmente para o seu público, né? A parte interna desse carro ainda ela conserva os bancos inteiriços, os bancos altos, né, que vem desde a geração anterior, da geração G, né? O painel de 5 relógios, que é praticamente idêntico da geração F, né? Os forros de porta também são praticamente idênticos aos da geração anterior, da geração G, né? Bem como o par de espelhos, né? Motorista e carona, que para quem assistiu o episódio anterior vai reparar que esse detalhe também, né, vinha lá da geração anterior. Ainda tem um fator marcante que é importante nós comentarmos, que a partir dessa geração ele deixou então de ser barra de torção traseira e foi introduzido uma suspensão intermediária entre a barra de torção e a multilink, onde ela já passa a ser então uma suspensão com mola e amortecedor. E o que isso trouxe para o carro? Mais estabilidade? Com certeza, entrega muito mais estabilidade e já foi a precursora da multilink, então, que é
ela tem uma característica de, na frenagem em curva, né, você estabilizar o carro. Então, o carro, os carreiras começaram a se tornar mais dóceis, né, na mão dos menos habilitados. É uma questão também de segurança. Tu me falou que ele tem mais de 250 cavalos, é isso? Não, ele tem exatamente 250 cavalos. 250 cavalos. Deve ser um carro bem esperto de andar e bem legal, assim, já com 250 cavalos. Tração traseira. É legal que o Rodrigo falou também ali do 4, né? Que tinha essa opção já na época, né? A partir dessa geração 964, que eles dispunham a tração integral. E essa tração integral já era derivado lá, já vinha do 959. 959 e do 928, lançado lá no início da década de 80. Então você vê que demorou praticamente uma década, né, para que isso fosse colocado à disposição dos carreiras, né? Primeiro é testado nos demais veículos para depois vir a fazer parte do pacote do carro-chefe da marca, que é o 911 Carreira. Tudo começa nas pistas, né? A pista sempre vem à frente para depois os caras colocarem aqui em linha nos carros. Exatamente. É um carro que nasceu nas pistas, né, e perdura até hoje, né? O grande laboratório da Porsche sempre foi as pistas e atualmente ainda é, né? E o futuro com certeza vai continuar com esse legado que a marca, né, desde os seus precursores, desde do Ferdinand Porsche pai, né, buscou lá atrás, a família manteve e as próximas gerações com certeza vai manter esse conceito de proporcionar um carro, a sensação de você ter um carro esportivo consolidado nas pistas. Bom, mas não é só o 964 que a gente está conhecendo hoje aqui nesse episódio, a gente também vai conhecer agora o 993 do Rodrigo. A 993 também, como quarta geração da 911, ela traz algumas evoluções, né? A gente pode ver aqui como característica principal os paralamas e o farol. Já tem também a tão famosa aqui, a roda Cup 2. Também é a primeira geração que vem com farol xenon, né? A gente vai conhecer um pouco mais, falando com o Rodrigo Garcia, as especificações técnicas desse carro aqui, que é a primeira geração que vem com a suspensão multilink, que deixou o carro muito mais firme também para a pista, e trocar uma ideia com outro Rodrigo, que é o Rodrigo Dono, para a gente conhecer, né, a experiência dele com ela, que ele já andou em autódromo. É um carro que não tem muita potência, mas comparando com outros carros de maior potência, é um carro que se comporta muito bem na pista. Então tem várias curiosidades, né? Várias tecnologias que foram apresentadas nesse modelo, que a gente vai estar conhecendo um pouco melhor aqui hoje. Vamos lá então, vamos conhecer o Rodrigo. Tá aqui o Rodrigo, ó. Salve, Rodrigo. Tudo bem? Tranquilo. Vamos começar assim, ó. Conta pra nós como é que tu conseguiu um carro tão zerado assim, um 993, por se tratar de uma das gerações mais raras, né?
por ser a última motor refrigerado a ar. Isso. E uma tão disputada aí pelos colecionadores de Porsche. Esse carro tem uma história bem interessante, né? Ele acabou vindo aí para nossa mão em 2011, então tinha aí 16 anos de idade, mais ou menos, e tinha 180 quilômetros rodados, tá? Ela ficou numa coleção em Santa Catarina, tinham aí em torno de 60 carros nesse padrão, né? Que acabaram depois sendo aí vendidos e estão espalhados aí pelo Brasil e, né, felizmente a gente conseguiu ter esse carro, né, e trazer ele para cá. Qual foi a tua reação em ver um carro desse tão zero? Eu chorei, né, porque eu era piada e tudo, e uns 5 anos antes dessa oportunidade, esse carro tinha aparecido na internet. Então vamos lá, nos primórdios da internet, lá 2004, 2005, 2006, como uma suposta apreensão, enfim, algumas fake news já da época, mas aparecia esse carro como título da reportagem, e aquilo me intrigou. E quando eu tive a oportunidade de chegar lá e vi ele de novo, e ainda quando eu entrei e vi a quilometragem dele, eu como, né, apaixonado, e, enfim, é até difícil às vezes as pessoas nos entenderem, né, as nossas loucuras, mas eu simplesmente desandei a chorar dentro do carro. Qual foi a primeira vez que tu pensou em ter um Porsche, que tu sonhou em ter um Porsche? Cara, desde de pequenininho, né, com aqueles carrinhos que vinham em caixas grandes e vários carrinhos juntos naquela época, o que me chamava a atenção? Eu gostava das Ferraris, né, vermelhas, bonitas e tal, mas uma coisa que sempre me encantou mais ainda foram os Porsches, o formato, e depois começando a estudar a história, a qualidade, como esses carros eram, né, produzidos, enfim, e tornou-se um sonho um tanto quanto inatingível, uma coisa que nunca eu pensei que fosse acontecer. E aí as coisas foram indo e acabou dando certo. Foi uma grande coincidência. O Porsche, cara, eu posso entender assim que ele tem uma outra legião de apaixonados, né? Tem uma pegada diferente, né, cara? A linha Porsche, assim, tem. os apaixonados. Com certeza o DNA alemão aqui dele fala muito alto, né? A gente vê que é um carro mesmo na época muito bem projetado. Eu tive uma passagem no falecido Autódromo de Curitiba. Aliás, foi a última vez que eu tive a oportunidade de ir lá. Foi ali no meio da pandemia. Um dia, um grande amigo que também veio, né, com relação a esse, né, núcleo da turma do Porsche aqui em Curitiba, que é, né, bastante forte, unida e tal. E aí um belo dia ele me liga, é uma sexta-feira, ele falou: cara, o que você vai fazer amanhã, sábado? Eu falei: meu, amanhã é dia dos namorados, cara. A princípio, né, é o dia dedicado para a patroa. Ele falou: não, mas ela é convidada também. Vamos lá para o autódromo que eu tenho um amigo que fechou lá a pista, vão ser 20 carros e tal, e vai ser legal. Falei: opa, vamos, claro, né? A chance de usar um pouquinho o carro, claro, com moderação, mas num ambiente favorável, né? E aí eu falei: posso levar um outro carro, enfim, da concorrência, aí um carro mais novo, esportivo e com o dobro da potência desse carro aqui. Ele falou: não, leve, vamos mandar lá então. O fato andamos, né, o dia inteiro, e foi muito interessante, porque e nesse dia eu pude sentir, né, na pista aí com calma, com pouca gente, né, num ambiente bem legal, deu para sentir o que esse carro, né, oferece. Então, assim, o outro carro com o dobro da potência e com lá mais de 10 anos mais novo, quer dizer, 10 não, quase 20 anos mais novo, não tem o comportamento dinâmico desse carro. Então a gente vê que o cuidado e até, né, a inovação da questão da suspensão traseira, né, multilink que veio na geração 993 é um carro com um comportamento muito gostoso para a pista. Né? Claro, é um carro perigoso em função da distribuição dele de peso, né? O motor está pendurado muito lá atrás, mas você, né, andando com ele de forma, né, consciente e tal, ele oferece, né, muito mais, me impressionou muito o que ele oferece, mais do que carros mais modernos e mais fortes, né?
essa é uma questão que a gente vai ver com o Rodrigo ali, das especificações técnicas, que esse carro aqui é o primeiro ano que ele trouxe essa suspensão multilink. Isso, a suspensão traseira multilink, isso mesmo. Que é aquilo que tu falou, o peso, né, dele, ele é mais traseiro ali. Bem mais traseiro e bem mais para a ponta, né, atrás, uma vez que está de trás para frente do carro, tá primeiro o motor e depois a caixa, né? Então, mas essas questões técnicas, nós temos aqui ó, o nosso xará aqui, o Rodrigo Garcia, que é o cara, é a bíblia desses carros, né, a bíblia da marca. O Rodrigo que tá sempre com a gente aqui, participando dos especiais Porsche que a gente está fazendo no canal, né? Todo mês a gente está trazendo esse episódio e hoje a gente está gravando aqui no Museu, né, do Automóvel de Curitiba aqui com o Rodrigo também, essa 993 conversível, né, cara? Isso. Quando tu adquiriu esse carro, tu sabia da raridade que tu estava pegando? Sabia em partes, né? Depois, né, de fato foi, né, como eu contei lá atrás, foi uma série de coincidências que acabaram trazendo esse carro para nós. Então, assim, eu era apaixonado, mas fui tratar de aprender mais sobre o assunto na sequência, né, do tempo e com o convívio, né, com ela e com as situações que foram aparecendo. Tem alguma melhoria que tu deseja fazer no teu carro ou para ti ele já está perfeito? Não, para mim ele está absolutamente perfeito, não tem o que se fazer com esse carro a não ser mantê-lo, né? E resta aí o grande sonho de, quem sabe um dia, poder ter um outro modelo com câmbio mecânico, né? Esse carro daí, ele é Tiptronic, é um carro muito gostoso de andar, mas fica aquele sonho para o cara purista como eu sou, a vontade de ter um Porsche com câmbio mecânico. Câmbio mecânico para porcheiro parece ser um item quase que obrigatório, né? Até porque se trata de um carro esportivo, né? O carreira, né? Exatamente. E eu parto do seguinte princípio, uma vez que são carros, né? Carros, né, antigos, mais antigos, carros para você passear, para você curtir, realmente a questão do câmbio mecânico agrega muito, né? Então eu busco, na minha coleção, ter carros diferenciados com câmbio mecânico, né? Então estaremos aí sempre em busca do Porsche com câmbio mecânico, porque eu considero que é uma diferença muito grande na entrega de prazer deles. Está aqui comigo agora o Rodrigo Garcia e a gente vai trocar uma ideia, vamos conhecer um pouco mais de especificação técnica desse modelo 993, que, como a gente falou aqui, é o último motor boxer refrigerado a ar, o tão sonhado aí pelos porchistas. Todo porchista que se preza, ele sonha um dia em compor a sua garagem com a geração 993, né, galera? Esse carro, então, seguindo aí a cronologia, né, das gerações que a gente tem a proposta de apresentar aqui, ele veio com um pacote de inovação muito grande, né? A gente tem aqui a questão da suspensão traseira multilink, né, que é uma suspensão muito superior ao que a Porsche vinha usando até a geração 964, né? A gente tem o lançamento do câmbio de 6 marchas nessa geração, né? A gente tem os faróis de xenon, né? Então, assim, é um carro que veio com um pacote de modernidades, né? Dando continuidade à era moderna do 964 que nós vimos anteriormente, tá? Então, isso agregado à mecânica a ar, que ainda é a mecânica tradicional até então, faz do 993 um carro único, né? Que consegue unir esse pacote de modernidades a um design, né, extremamente fiel à marca e empurrado por um motor 3.6 de 272 cavalos. Né? Neste caso em específico, a gente não tem o câmbio de 6 marchas aqui, por esse carro se trata de um Tiptronic. Foi introduzido também nessa geração o Tiptronic S. O Tiptronic S, então, é a troca
de marchas no volante. Essa facilidade foi implementada na geração 993 também. Tá? É um câmbio de 4 marchas, embora não seja o principal atrativo, né, do porchista, que o porchista, como nós tivemos o relato aqui do meu xará, né, o 993 perfeito para a maioria é o câmbio manual, né, mas o Tiptronic ele também tem o seu diferencial, que segundo até amigos que são especialistas, né, na parte de assistência técnica na marca, me relataram que o Tiptronic é simplesmente inquebrável. Então é um câmbio muito resistente e ele faz o link na marca entre o Sportmatic, que é uma tentativa de câmbio automático da Porsche lá em meados de 1968, né? E o PDK, que é um câmbio que atingiu a excelência na troca de marcha, né? Em rapidez. A gente brinca que até entre os amigos porchistas, né, que o PDK ele carrega no mínimo uns 4 alemães ali dentro trocando marcha de tão rápido, né? Então o Tiptronic ele segue essa cronologia também evolutiva do câmbio automático dentro da marca até chegar na sua excelência, que é hoje o atual PDK que nós temos, que hoje se tornou um atrativo devido à sua troca muito rápida de marcha. Além do pacote de inovações, nós temos também o pacote de tradição da marca, né? Que o 993, embora ele tenha todo esse pacote de inovação, ele manteve muitas características, inclusive desde lá da geração F, como é o caso do painel, os bancos inteiriços, os bancos altos inteiriços da geração G, né? Então passa pela geração G, pela geração 964, é praticamente o mesmo carro, praticamente. Porém, é um carro totalmente com um redesign novo, né? Se nós analisarmos aqui, são pouquíssimas as partes do carro que lembram as gerações anteriores na parte externa, né? Porque ele é um carro muito mais resolvido esteticamente, né? Ele é muito mais integrado a sua parte de faróis, de para-choque, pisca, a parte traseira também. Ele manteve a régua inteiriça, né, que é uma tradição desde a geração G, né, com o Porsche escrito atrás, porém de uma forma muito sutil, né, se a gente analisar aqui, ela é só um espectro, não são mais aquelas letras pretas, né, bem estampadas na régua reta que nós tínhamos na geração G, onde foi então implementada essa régua tradicional, né, que a gente lembra nos filmes da década de 80, né, com a traseira do Porsche escrito, né, de forma ali bem extravagante, né? Aqui não, ele é um carro mais discreto, um carro muito mais aerodinâmico, né? Com uma traseira muito mais erguida em relação às gerações anteriores. Se nós analisarmos, né, toda essa região, ela já aponta mais para cima, né? E tem essa aerodinâmica da lanterna seguindo então o design da carroceria do carro, que é por essas questões todas, desses detalhes, que eu acho que faz com que o 993 seja realmente o carro único e aquele sonho, né, aquela paixão que todo porchista tem, né, de, se não tem na garagem, um dia ainda chegar nesse auge, né? Essa geração ficou de 94 a 98, foi uma tiragem em torno de 69 mil carros, tá? É interessante assim, Galo, que quando lançaram o 993, após o 964, né, que a gente viu anteriormente, ele foi lançado com um valor em torno de 7% mais barato do que o 964, né? Então era uma forma, talvez na época estratégica, de manter, né, esse público fiel ao modelo. Mas ele vendeu um pouco mais que o 964, o 964 foi em torno de 65 mil unidades, esse aqui foi em torno de 69 mil unidades. Obviamente, a cada geração, né, a Porsche vai melhorando seus processos e vai ampliando o seu número de carros produzidos, né?
E aí é importante a gente também mencionar, Galo, que existiam 2 modelos de carroceria. A narrow body, que é a carroceria magrinha, né? E a wide body, que é a carroceria larga. Então, onde vinham os turbos, vinham o Carrera S e o 4S, tá? Seguindo mais ou menos aquele conceito que nós temos lá desde da geração G, onde nós tínhamos a carroceria estreita e a turbo look, né? Só que nessa geração 993 especificamente, ela perdeu esse conceito de turbo look, sim, já passa a se chamar wide body, tá? Aí nós temos as variações, então, como eu havia mencionado, do Carrera 2, Carrera S, 4S, o turbo, nós temos RS, nós temos o Carrera RS, né? Nós temos o GT1 e tem ainda algumas outras séries bem especiais, além de um único Speedster fabricado por ocasião de uma data especial, ainda pelo falecido Ferdinand Porsche, Ferry Porsche, o filho, na qual é uma peça única. A gente tem relatos aí de mais algumas unidades ao redor do mundo, mas tratam-se de réplicas, né? A Porsche deu continuidade nessa geração na linha Speedster com apenas um modelo. Show de bola, cara, o nosso episódio de hoje aí a gente pôde conhecer então os 964 e 993, as últimas gerações do 911 com o motor refrigerado a ar. É isso aí, turma. Aqui encerra então a geração Porsche Air-Cooled, infelizmente, tá? Para os mais aficionados. E na sequência a gente vai ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre um grande divisor de águas da Porsche, que é a geração 996. Aguardem, curtam, que vai ser muito bacana. Um agradecimento especial a todo mundo aí que está curtindo e também aos proprietários dos Porsches aqui que estão cedendo os carros para a gente trazer aqui e mostrar um pouco mais a história deles, né? Obrigado, irmão, mais uma vez. Seguimos aí com os nossos episódios aqui uma vez por mês. A gente está trazendo o especial Porsche, assim como o Rodrigo falou, a gente está fazendo uma cronologia, tá? Vamos até o 997 e depois a gente retrocede lá no início, trazemos também alguns 356, algumas séries assim de motor dianteiros, né? Pra gente estar explicando melhor aqui para vocês. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Acho que vocês comentem aí se estão curtindo aí os episódios, né? A gente abordando esse tema Porsche e vamos em frente. Não esquecendo aí de mandar o nosso agradecimento também aos nossos apoiadores aqui, a Restauracar, Vila Volks, Volks House, Oficina VW Tech e Auto Vidros Verde. Grande abraço, valeu, tamo junto. Combination, good times, good vibes.